noite, irmãos. Alegria muito grande poder compartilhar esta noite a palavra de Deus aqui com os irmãos. É realmente um privilégio muito grande. Eu sempre digo que este púlpito em especial é o meu favorito. E rever os irmãos, estar com todos aqui essa noite é uma alegria para a nossa família. É tão especial que eu acredito que faz uns 3 anos que eu não vesti um terno. E estamos felizes por isso, né? Hoje lá experimentamos o terno, deu certo. E não é o nosso uniforme lá no Timor. O pastor já nos apresentou, aqueles que não nos conhecem, nós trabalhamos já no Timor-Leste há mais de bons anos, vamos dizer ali aproximadamente 13 anos, diretos com principalmente a tradução das escrituras para diversas línguas e com a igreja presbiteriana, principalmente na área de plantação de igrejas e formação dos obreiros nacionais ali. E tem sido um privilégio muito grande participar de tudo isso que Deus tem feito naquele pequeno país, uma ilha lá no sudeste da Ásia, isolada mesmo do resto do mundo, onde nós temos o privilégio de viver com aquele povo, com aqueles povos ali naquele país. Eu quero convidar a todos que abram a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, nós vamos ler o capítulo 6. Leremos então do versículo 30 até o final desta perícope, 44. O Evangelho de Marcos é o primeiro evangelho que nós traduzimos para as línguas do Timor, e por diversos motivos. Ele é o mais curto, ele também é o mais narrativo no seu texto. O gênero que mais encontramos em todas os 16 capítulos são narrativas que, de certa forma, fluem com naturalidade e descrevem principalmente alguns dos encontros do Senhor Jesus, encontros com pessoas, encontros com situações e, principalmente, no seu relacionamento com os discípulos. Todas as passagens que nós lemos neste evangelho, nós devemos sempre estar perguntando as seguintes perguntas. Quem é Jesus? E a partir dessa pergunta encontraremos em cada uma destas passagens, dos textos, dos capítulos, dos episódios, a resposta para quem é Jesus e o que significa segui-lo. Quais são as implicações para as vidas daqueles que ouvem o chamado de Cristo e seguem ao Senhor Jesus. Em especial nesta noite, nós não podemos deixar de lembrar que estamos próximo do Natal. E leremos esse texto na seguinte perspectiva. Vamos fazer uma leitura bem atenta. Certa vez a Rebeca disse que nós somos detetives do texto. E temos que entender por que cada palavra está aqui. Qual é a função dela? Por que ele escolheu esta e não aquela? O que juntando os textos, os versículos, as sentenças, a mensagem completa nos traz para responder a essas duas perguntas. Quem é Jesus? O que significa? Quais as implicações daqueles que seguem a Cristo? Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 30, começa dizendo assim: Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: Vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: É deserto este lugar e já avançada a hora. Despede-os, para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: Quantos pães tendes? E de ver. E sabendo-o, eles responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram.
repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, louvamos o Teu nome nesta noite. Queremos honrar, ó Deus, e glorificar ao Senhor, o nosso Salvador. Obrigado, Senhor, por Tua palavra, lâmpada para os nossos pés, é ela que nos conduz e nos alimenta. E é por meio dela que nós podemos conhecer ao nosso pastor, o bom pastor. Obrigado, Senhor, por esse texto em especial e por todos os ensinamentos que nós podemos encontrar aqui. Pedimos que o Senhor nos dê, ó Pai, o Teu Santo Espírito nesta noite, para que possamos ouvir de maneira tal que os nossos corações e as nossas vidas sejam transformadas. Fortalece a nossa fé, ó Deus, dai-nos convicção, dai-nos força e coragem para obedecermos. Transforma, Deus, a cada um de nós, os nossos corações e as nossas mentes. Leva-nos cativo, ó Deus, a Tua palavra, sempre diante da Tua presença, Senhor. Louvamos o Teu nome, ó Deus, pelo nome de Cristo, o nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, é interessante que o campo missionário nos ensina diversas coisas. E uma delas é de que quanto mais dificuldades nós enfrentamos, maior clareza nós temos na nossa visão. Quanto mais difícil, quanto maiores os obstáculos, mais preciso fica a forma de nós entendermos aquilo que é a nossa prioridade. Quanto mais escassez nós temos, mais precisão nós temos também, é onde devemos focar as nossas atividades, os nossos esforços e dedicar ali as nossas forças. E eu ilustro de 2 formas. Recentemente eu compartilhei com os irmãos na China, e ali chegando naquele país, conversando com o pastor que nos recebeu, um pastor chinês, um pastor de muita experiência, principalmente em ser preso, em ser torturado e continuar pregando a palavra de Deus. E cada vez que ele é pego e a sua família fica ansiosa, não sabendo se ele voltará ou não, o coração daquele pastor arde mais para que a palavra de Deus seja pregada e ele coloca a sua vida para anunciar a mensagem de salvação em Cristo Jesus. E eu perguntando a ele, mas conta para nós, como que é a perseguição? E ele não entendia a minha pergunta. Ele dizia, mas o que você quer dizer com perseguição? Eu falava, como é que é não conseguir pregar o evangelho abertamente? Você está sempre olhando para trás, cuidando da sua segurança, cuidando dos seus filhos. E ele disse assim, não entendo a sua pergunta, porque esta é a natureza do evangelho. O meu mestre, Jesus Cristo, foi perseguido desde o momento em que ele nasceu. E não pode ser diferente. Logo em seguida, quando eu saí destes irmãos da China, eu fui para o Vietnã. E eu encontrei uma família de brasileiros também, ali dedicados na pregação do Evangelho. E visitando a igreja deles foi uma experiência especial, onde nós entramos naqueles becos infinitos, entramos num salão de cortar cabelo, passamos pelo cabeleireiro, cumprimentamos, fomos até o fundo, subimos numa salinha, e ali estavam os irmãos. Quando eles nos viram, não nos conheciam, ficaram assustados, e eu percebi que a alegria de encontrar, ela é misturada também com a incerteza de quem são estes. Será que é seguro? Posso me comunicar com eles? Acontece que todos esses irmãos, neste ambiente de dificuldade e limitação, é claro a dedicação e disposição que eles têm para entregar aquilo que têm a serviço do Senhor Jesus. Quando nós olhamos para esse texto em especial, nós temos que entender o que estava acontecendo antes do Senhor Jesus levar os discípulos para multiplicar os pães. Veja no capítulo 6 mesmo, a partir do versículo 7, o Senhor Jesus havia dado instrução aos discípulos para que eles fossem de 2 em 2, em aldeia em aldeia, anunciando as verdades do reino, pregando, curando e expulsando os espíritos malignos. E eles assim fizeram. Versículo 12 e 13 diz isso. Eles saindo pregavam ao povo que se arrependessem, expeliram muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. No versículo 14 até o final do 29, nós encontramos o contexto em que João Batista havia sido decapitado. Eles todos estavam tensos, haviam recebido essa notícia, e havia uma pressão sobre eles ali do que estava acontecendo naqueles dias.
E justamente por isso, quando eles estavam voltando das suas atividades ministeriais, eles estavam cansados de todo o trabalho que eles haviam realizado, o Senhor Jesus os chamou em particular e eles relataram, conversaram com Jesus a tudo que haviam feito e ensinado. E eu simpatizo muito com especialmente este momento aqui. Quando nós chegamos no Brasil, todas as vezes vamos para o Timor por 3 anos. E voltamos para o Brasil, e nós voltamos cheios de histórias, de tudo aquilo que vivemos e aconteceu. E chegamos cansados e famintos, comemos mais do que devemos aqui no Brasil. E é um momento muito semelhante àquilo que nós vivemos quando chegamos no Brasil, cheios de novidades e relatos. O Senhor Jesus, então, os convida para descansar. Veja o versículo 31. Vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Esse era o contexto. Desde o início de Marcos, havia sempre essa multidão seguindo a Jesus, e eles não tinham muito tempo para descansar. Então o Senhor Jesus disse, vamos para um lugar de descanso. O descanso que Jesus tinha em mente não é aquilo que hoje nós temos como uma férias, vamos tirar umas férias na praia, ou vamos descansar num resort. Não, não era isso. O Senhor Jesus tinha outros planos que ele estava chamando de descanso aos discípulos. Então eles foram sós num barco para um lugar solitário. E a população, a turma que estava lá, vendo que o Senhor Jesus seguia no barquinho, correram para lá e o perseguiram a pé. Deram uma boa volta, circundando o rio, o lago, até que eles chegassem antes do Senhor Jesus desembarcar. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles. Essa palavra é muito importante aqui, meus irmãos. Quando o Senhor Jesus estava desembarcando com seus discípulos, aquela grande multidão estava lá, e ele compadeceu-se deles. Essa palavra aqui, ela é melhor traduzida, me perdoem aqui, para o teto. Porque ela significa, em teto, monobanialaran, que significa caiu para dentro das suas entranhas. O centro das emoções no Timor-Leste não é no coração, mas é nas suas tripas, é nas suas entranhas. É ali que você sente aquilo que principalmente toca nos seus sentimentos e nas suas emoções. E é exatamente isso que o texto está dizendo. E vendo o Senhor Jesus, aquela multidão, o seu interior ficou profundamente comovido. Agora, compadecer-se aqui não significa apenas os seus sentimentos, mas ela está sempre ligada a uma ação. É essa mesma palavra que aparece quando Jesus encontra um leproso que se ajoelha diante dele e diz, se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, cheios de sentimentos por aquela pessoa, ele necessariamente tem uma ação. Ele curou aquele homem. É a mesma palavra que quando o filho pródigo está voltando para o seu pai, ele profundamente compadecido, cheio de sentimentos e emoções, ele tem uma ação, corre para abraçar o seu filho. E é esta mesma reação que o Senhor Jesus, vendo aquela multidão, ele é tomado então de sentimentos e tem uma ação, porque eles eram como ovelhas que não têm pastor. E qual é a ação, então, que o Senhor Jesus tem para com este povo? E passou a ensinar-lhes muitas coisas. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Se você pesquisar a fundo, Marcos gosta de repetir esta estrutura. Quando Jesus estava voltando para descansar do deserto, ele foi para a casa da sogra de Pedro. E naquele momento, uma grande população veio para pressionar, ouvir Jesus, e estava ali para receber curas e milagres, e é justamente o momento em que a casa estava cheia, e aqueles amigos trazem um paralítico pelo teto, e quando o Senhor Jesus viu aquela multidão, ele ensinava-lhes as verdades do reino. E há diversos outros episódios em que, diante de grandes comoções na presença do Senhor Jesus, aquilo que ele lhes entregava era não mais do que as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. A prioridade do Senhor Jesus era lhes entregar
as Escrituras Sagradas. E eu ilustro isso, meus irmãos. Vivemos num contexto lá no Timor em que a cultura é totalmente diferente daquilo que temos aqui no nosso país. Nós estamos literalmente do outro lado do mundo, 12 horas de diferença de fuso horário, é um mundo de ponta cabeça. E eu posso lhe assegurar, a cultura sempre vence. Os elementos culturais, as verdades assumidas por aquela população já por gerações, ela sempre prevalece. Eu posso argumentar com eles sobre a necessidade de cuidar dos filhos com relação à saúde, à água, a cultura sempre vence. Eu posso argumentar com eles que quando uma mulher tem o seu filho, ela não deve ficar trancada num quarto escuro em cima de uma fogueira por 40 dias, mas a cultura sempre vence. Eu posso argumentar infinitamente do cuidado que um homem casado com 2, 3 mulheres tem que ter com relação à estrutura familiar. A cultura sempre vence. A única coisa que vence a cultura é a palavra de Deus. A única mensagem que tem poder para derrubar as estruturas que a cultura impõe sobre todos os povos é a palavra de Deus, pois é por meio dela apenas que nós vemos vidas sendo libertas das trevas, vidas que são escravas de tradições, de rituais e práticas da escuridão, elas se achegam à luz e as Escrituras abrem os seus olhos e eles passam então a ver a verdade revelada pelo Senhor Deus. Em 2 Pedro, nós vemos ele dizendo claramente que aqueles que não conhecem a verdade andam como cegos, sem saber que direção eles irão. A cultura, meu irmão, sempre vence. Só as Escrituras têm poder para derrubar estruturas, princípios e verdades que as culturas ensinam àqueles que estão perdidos. E a prioridade do Senhor Jesus sempre foi entregar-lhes as Escrituras, ensinar-lhes as verdades do reino, pregar a palavra do seu Pai. É interessante que nós vemos esse comportamento do Senhor Jesus se repetindo com certa frequência. E eu digo aos irmãos, qual é a única coisa que só a igreja pode fazer? No campo missionário nós vemos diversas instituições ou organizações internacionais que são humanitárias, que ajudam as crianças, os órfãos, as mulheres, os velhos, tudo quanto é tipo de ajuda humanitária. Só a igreja pode e deve pregar a palavra de Deus. Ela deve sim atender e servir a todas as comunidades, mas jamais ela deve perder a sua prioridade e foco, que é pregar o evangelho da salvação em Cristo Jesus. Ela deve estar atenta às necessidades daqueles que estão ao seu redor e deve demonstrar amor e compaixão para aqueles que precisam. Mas a palavra de Deus deve sempre ser o foco e prioridade da igreja. Não há missão maior que foi entregue à igreja de Deus do que ensinar as verdades reveladas pelo nosso Senhor Deus. Não podemos perder esse foco, meus irmãos. Pregar a palavra é o exemplo que o Senhor Jesus nos deixou e é o mandamento que Ele entregou a nós como igreja. Pregar a palavra é responsabilidade única e exclusiva da igreja do Senhor Jesus Cristo. Se continuarmos nesse texto, meus irmãos, nós veremos então que já estava chegando o fim da tarde, declinando a tarde, os discípulos vieram a Jesus. E é interessante observar que Marcos é o que relata esse texto com mais cuidado, com mais detalhes. Interessante que, dos 4 evangelhos, há apenas 2 eventos ou narrativas que se repetem nos 4. Morte e ressurreição de Cristo e a primeira multiplicação dos pães. Isso não é aleatório. Marcos, em especial, ele vem dizendo assim, já é deserto esse lugar, os discípulos se achegam nele, né? E os discípulos dizem assim, despede-os. Os discípulos, vendo o desafio que eles tinham diante deles, eles dizem, deixa esse povo ir, manda eles embora para casa. João é mais claro, desde o início, dizendo assim, o Senhor Jesus, quando os chamou para descansar, os levou para esse lugar, porque ele já sabia o que iria fazer.
E em contraste, exatamente um contraste, em contradição ao sentimento do Senhor Jesus, aquela compaixão conectada com uma ação, os discípulos têm a reação oposta. Deixa isso para lá, vai dar trabalho, vai custar muito caro, manda esse povo embora. O Senhor Jesus respondeu: dá-lhes vós mesmos de comer. Disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Jesus perguntou: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Vamos relembrar até aqui, meus irmãos. Os apóstolos estavam voltando da sua viagem missionária, cansados, relatando tudo aquilo que haviam experimentado. João Batista havia sido decapitado. Eles estavam cansados emocionalmente também, preocupados. Havia uma tensão sobre todos eles. O Senhor Jesus lhes chama, então, para descansar. Não exatamente uma férias na praia, mas para que eles entendessem algo um pouco maior do que aquilo que eles estavam vivendo. O Senhor Jesus demonstra compaixão e estabelece sua prioridade: pregar a palavra de Deus. Os discípulos, preocupados com o tamanho da missão e da tarefa que eles tinham diante dos seus olhos, eles disseram: deixa isso para lá. Despede essa turma, manda eles voltarem. É muito dinheiro, não vai dar. E ele diz: quantos pães tendes? Ou o que tendes? E nós temos 5 pães e 2 peixinhos. Quando nós falamos que traduzimos ou estamos trabalhando com 10 línguas, meus irmãos, eu quero lhes dizer que eu fico todo dia chocado com isso. E é muito comum as pessoas dizerem: nossa, vocês devem ser muito inteligentes. Eu falo: meu irmão, é exatamente o contrário. É exatamente o oposto disso. É 5 pães e 2 peixinhos. Quando uma pessoa chega em mim e fala: mas eu não levo jeito com línguas, eu tenho dificuldade de aprender uma outra língua. Eu falei: pois é você mesmo, meu irmão. É você que Deus quer usar. Porque as forças, o conhecimento e a capacidade não é sua, não vem de você. É você que não tem facilidade com línguas, que Deus pode usar para pregar a palavra de Deus em outras línguas. E eu ilustro com muita clareza aqui. A nossa equipe de tradução é uma equipe mais improvável possível. Uma das nossas tradutoras, a Minda, ela é uma jovem que cresceu perseguindo a um missionário que vivia na sua aldeia. Desde pequena, ela apedrejava a sua casa todas as noites, perturbando a vida daquele missionário. Ela cresceu contra o Evangelho, aprendeu com seus irmãos que deveria atacar os missionários. Até que um dia ela não resistiu à palavra de Deus e foi tocada de forma tal que o seu coração foi transformada. E de perseguidora ela passou a ser uma pregadora da palavra de Deus. E não apenas isso. Após diversos episódios de perseguição, ela teve que fugir da sua aldeia e viver na capital. E Deus a trouxe a nós. Ellen e eu, em janeiro deste ano, não sabíamos como lidar com ela e a trouxemos, absorvemos na equipe e falamos: vamos trabalhar com o seu povo. Fataluco. Acontece que essa jovem, a filha mais nova de uma família extremamente tradicional, ela, há 1 ano atrás aproximadamente, perdeu a sua mãe. 6 meses após ela perder a sua mãe, alguns meses após ela perder a sua mãe, ela veio trabalhar conosco e começou a se envolver na tradução das Escrituras para a sua língua. E o seu coração arde especialmente pela sua aldeia, pela sua família, por saber que eles estão vivendo como ovelhas que não têm pastor, imersos nas trevas, eles são escravos do príncipe das trevas. A Mina então prega a palavra para a sua família, e cada vez que assim o faz, eles espancam ela, eles batem, torturam ela. Na Páscoa desse ano, nós estávamos indo para a igreja e a Minda ligou pedindo ajuda, porque os seus irmãos haviam passado a noite batendo nela, com barras de ferro, fios, e ela sofreu muito aquela noite. Nós então a pegamos, levamos para o hospital e fomos conversando com ela. E quanto mais ela apanha da sua família, mais arde nela o desejo de pregar o Evangelho para os seus irmãos. Poucos meses depois, ela tinha 4 irmãos, 3 deles eram bem agressivos com ela. Um deles defendia ela em todos esses episódios. E esse jovem que defendia sofreu um acidente de carro e veio a falecer imediatamente ali. A Mina, então,
com muita tristeza, e nós preocupados, orando por ela, foi para o velório do seu irmão. Naquele episódio, foi um velório de 1 semana. No momento apropriado, eu fui para a sua aldeia, distante de onde estávamos. Eu fui já receoso, não sabendo como seria recebido. Fui com mais 2 cavaleiros fiéis meus, de Morense, que estavam mais assustados do que eu. Chegando lá, entre o povo fataluco, nós vivemos ali um dos momentos, de todos esses anos que nós estivemos ali, de maior trevas e escuridão mesmo que eu já vivi. Eles haviam feito pela manhã diversos sacrifícios, vários búfalos haviam sido mortos, à direita, à esquerda, porcos haviam sido mortos. Eles têm práticas de leitura dos intestinos desses animais. O feiticeiro estava na aldeia, e eles nos receberam com certa educação, sem saber como reagir, e me convidaram para sentar na varanda. E ali eu vi a Aminda, no meio daquela comunidade, orando e, ao mesmo tempo, sofrendo muito com tudo aquilo que ela estava vendo, a sua família e o seu povo vivendo. Ficamos ali com ela durante o dia e voltamos. Acontece que tudo isso só queima mais e mais o desejo da Aminda em servir ao Senhor no meio do seu povo que a persegue. 5 pães e 2 peixes. É a história da Rosalina. Rosalina, desde jovem, ela cresceu entre 2 povos, o povo Nauete e o povo Macassai. Às vezes ela era expulsa de uma aldeia para outra, problemas de família, até que ainda muito jovem ela sofreu uma violência que lhe gerou uma gravidez. Naquele contexto, a sua família e a comunidade decidiu que ela deveria abortar. E a Rosalina decidiu não fazer isso. Ela falou, não vou matar a minha filha. E por ter tal decisão e enfrentar os anciãos da aldeia, ela foi profundamente espancada e trazida para a capital, já para o hospital, e ficou internada depois de ser profundamente espancada ali na sua aldeia. Ela foi expulsa da sua comunidade, ela não pôde mais voltar para a sua comunidade, a sua família, a sua aldeia. Vivendo então na capital, num trabalho de uma outra missionária que entrou em contato conosco e disse, vocês têm como ajudar ou receber a Rosalina? E nós não tínhamos como, mas também não temos como dizer não para um pedido desse. E ela veio então, e a Rosalina veio a princípio para fazer o cafezinho ali, nós inventamos algumas funções para ela. Acontece que a Rosalina, ela conheceu a Cristo de tal forma que a sua dedicação é profunda. E de servir cafezinho, essa jovem está hoje traduzindo para 2 diferentes línguas que desde pequena ela viveu intercalando entre essas 2 comunidades. A sua capacidade de discutir exegese profunda, meus irmãos, seja no Evangelho de Marcos ou seja no Antigo Testamento, ela supera muitos seminários e pastores. Essas 2 jovens sem escolaridade, vivendo numa casa de palha, elas estão trabalhando com seriedade e compromisso, confrontando diariamente ali a minha interpretação do texto, porque elas querem o melhor, com mais fidelidade e profundidade nas Escrituras Sagradas. 5 pães e 2 peixinhos faz com que o Senhor use uma jovem improvável para traduzir a Bíblia, não para uma, mas para 2 línguas. Dá a elas coragem para pregar a palavra, sabendo que ela irá apanhar logo que ela terminar a sua palavra. 5 pães e 2 peixinhos é o pastor Carlos, o moderador da igreja presbiteriana lá no Timor-Leste, que alguns dos irmãos aqui conheceram, ele pregou nesse púlpito. O pastor Carlos era jovem quando a Indonésia invadiu o Timor. Com seus 19 anos, ele passou então a fazer a única coisa que estava acontecendo no seu país, ser um guerrilheiro. Depois de 2 anos na guerra, ele era o líder de um pelotão que fazia emboscadas noturnas contra o exército da Indonésia, até que ele foi capturado. Foi preso e virou um prisioneiro de guerra, e por anos ele trabalhou em construção de estrada, derrubando árvores, até que chegou a sua sentença, a morte. Um determinado dia, eles enfileiraram 12 homens, ajoelhados, lhes foi anunciado a sua sentença. Eles deveriam morrer, todos eles. E, de fato, vieram matando, um por um. Vieram dando ali a sua sentença final, até que chegou no pastor Carlos. Ele era o 10º. E, por algum motivo, o oficial da Indonésia que estava executando disse,
o senhor não é protestante? Pastor Carlos não tinha ideia do que significava essa palavra. E ele disse, eu sou o que for preciso. E então aquele oficial disse, ok, vai para lá. Os dois seguintes, que eram primos do pastor Carlos, disseram, eu também sou protestante. E esses três, de fato, foram salvos naquele dia. A partir daquele momento, então, o pastor Carlos teve que se comprometer a participar dos cultos do exército da Indonésia. Nesse relacionamento, ele conheceu o Evangelho, ele conheceu a Cristo. Os indonésios o enviaram para estudar no seminário da Indonésia. E ele, então, depois dos seus estudos, voltou para o Timor, se tornou o principal tradutor para a língua nacional do Timor, e é hoje o moderador, por meio do qual a igreja está crescendo, e temos hoje 14 igrejas, 10 projetos de plantação de igreja, e ele é um pregador nacional, onde na televisão, na internet, aonde ele passa, ele é reconhecido como o pastor Carlos, o pregador do Senhor Jesus Cristo. 5 pães e 2 peixinhos, meus irmãos. Mas vamos avançar no texto. Então o Senhor Jesus lhes ordenou a todos que se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram repartindo em grupos de 100 em 100, de 50 em 50. Tomando ele os pães, os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Nesta passagem nós temos 3 grandes episódios. O Senhor Jesus convidando os discípulos para descansar. O Senhor Jesus ensinando os discípulos de que o descanso naquele momento não era um travesseiro confortável, mas era uma grande e nova lição. E por fim nós temos aqui o Senhor Jesus revelando de fato quem Ele era. Meu irmão, veja com atenção esse texto e todos os elementos que o texto nos apresenta, apontando para episódios do Antigo Testamento. Desde o início, quando o Senhor Jesus diz, eram como ovelhas que não têm pastor, ele está repetindo palavras de Moisés no deserto, quando ele pediu ao Senhor, envia-lhes um líder, um pastor, para que não andem como ovelhas que não têm pastor. Ele está também apontando para que o povo se assente numa relva verde. E há diversos outros elementos, meus irmãos, que se você juntar as peças desse quebra-cabeça, você verá com clareza o Salmo 23 ali, mostrando de fato quem é o bom pastor. Não apenas isso, quando ele divide o grupo de 100 em 100, de 50 em 50, também está apontando para o povo de Deus quando estavam no deserto. E o que ele fez então multiplicar aqui? O pão para todos, da mesma forma que ele enviou o maná para o povo no deserto. Ele levantou os pães, erguendo os olhos, os abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos para que distribuíssem. Ele está introduzindo aqui a mesma reação que posteriormente ele terá da introdução da ceia. Ele está não apenas apontando para o pão, mas ele está dizendo, eu sou o pão da vida. Eu sou aquele que é entregue por vós. O que o texto, meu irmão, esses 14 versículos está claramente mostrando é quem é Jesus. Ele é o profeta, aquele que entrega a palavra de Deus, aquele que é o verbo, e desde o princípio ele estava com Deus. Aquele que quando João Batista olhou e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é o sacerdote, aquele que é o sumo sacerdote, que nos leva à presença do Pai, e pelo seu próprio sangue, nós temos agora livre acesso a Ele. E quando Ele apresenta este pão, Ele não está querendo fazer uma multiplicação para que todos encham a sua barriga, mas para mostrar que Ele é o pão da vida, e quem vem a Ele jamais terá fome. Ele também é o rei pastor, o rei que Davi nos traz no Salmo 23. Aquele que dirige as nossas vidas e nos governa e supre as nossas necessidades e nos conduz a pastos verdejantes.
O texto é tão claro naquele episódio, meus irmãos. Se vocês olharem a narrativa e entenderem que o Senhor Jesus está no deserto, assentando o povo à relva, e conseguirem enxergar a narrativa, vocês verão quase que um quadro da pessoa de Cristo. E todos aqueles que estavam ali dirão: é chegado o nosso Rei. E é exatamente isso que João diz que o povo queria fazer naquele momento. O Senhor Jesus se escondeu porque eles queriam entronizá-lo como rei. Eles disseram: temos um verdadeiro profeta. João Batista se foi, mas aqui está o nosso e grande profeta. É chegada a vinda do rei. Nestes versículos, meus irmãos, nós encontramos como que uma pintura clara narrada para cada um de nós. Quem é Jesus? Aquele que desde o início, Gênesis 3,15, é prometido, aquele que Moisés prefigurou como sendo o grande líder do povo de Deus, aquele que Davi diz que nos levará a pastos verdejantes e que andaremos, por mais que seja no vale da morte, não temerei, porque Ele está comigo. Ele é o sumo sacerdote, e que por meio dele eu agora entro na presença do Pai, e que quem comer deste pão, o pão que ele entregou a si mesmo, jamais terá fome. Ele é o bom pastor. Quando nós lemos esses versículos, meus irmãos, não se apegue ao fato de que Jesus multiplicou os pães e que mais de 5.000 homens aqui comeram. Isso é peixe pequeno para Jesus. O que o texto está nos mostrando é de que o rei chegou. Ele já veio, aquele que era o prometido, o verbo, a palavra, o Cordeiro de Deus, o grande sacerdote, aquele que nos leva e rasga o véu e nos coloca na presença do Pai, aquele que cuida de cada um de nós em qualquer circunstância e que nos ensina que não é por meio das nossas forças ou competências e que nos ensina a que a nossa prioridade deve sempre ser levar a palavra de Deus. Ele já chegou. E o Senhor, o nosso Deus, o nosso Salvador, Jesus Cristo, se apresenta aqui como o grande rei, sacerdote e profeta. Um dos grandes privilégios da vida missionária é, de fato, vivermos episódios como este daqui, meus irmãos, com muita frequência, com muita frequência. A Ellen e eu somos bem discretos e talvez injustos em não narrar todas as ricas bênçãos que o Senhor faz sobre nós, diariamente. Histórias em que o Senhor realmente operou milagres nas nossas vidas e que nós vimos na vida dos nossos irmãos timorenses. E o Senhor cuida de nós, Ele é o nosso pastor, e quando nós estamos mais cansados, mais aflitos, mais preocupados, Ele nos mostra que Ele é conosco todos os dias, até que Ele venha. E eu termino com uma história que eu acredito que eu já contei para os irmãos, mas ela é sempre muito viva e forte para a nossa família em especial. Nós estávamos na Papua Nova Guiné, isolados numa aldeia, já por um certo tempo. Rebeca era bem pequena, e naquela comunidade nós estávamos distante da capital, e eram aquelas comunidades assim, bem tradicionais mesmo. O pessoal vivendo das suas plantações, andando com pouca roupa, e era muito divertido, muito gostoso estar ali. E já estávamos há algumas semanas, talvez meses ali, e um dia a Rebeca chegou e pediu: eu quero comer melancia e abacaxi. Eu quero comer abacaxi e melancia e abacaxi. Rebeca sempre gostou muito de frutas. E eu disse a ela: Rebeca, eu não vi melancia e abacaxi aqui nenhuma vez. Eu acho que não tem. Mas vamos orar. E a Rebeca orou por melancia e abacaxi. Isso foi pela manhã. Passamos o dia tendo nossas atividades regulares, até que no final do dia, nós já tínhamos tomado banho no rio, voltamos para a aldeia, aquele momento em que começa a acender as fogueiras, e a turma começa a sentar para conversar. E havia ali um homem que estava um pouco distante, assim, fora da aldeia. E o costume ali, quando alguém chegava, eles sempre tinham que mostrar as mãos, né? Eles falavam Bilak Bolé, mostrando as mãos para mostrar que estavam vindo em paz. Bilak Bolé, Nobolobolé,
Nyanjamaré, eles falavam. Tinha todo esse ritual assim, para dizer, eu estou vindo em paz, eu só quero conversar, não há nenhum problema aqui entre nós. E havia esse homem na porta da aldeia, a aldeia não tem porta, né? Mas lá na entrada da aldeia. E ele estava afastado, olhando para nós, até que um dos nossos amigos, que nos hospedava lá, ele disse, aquele senhor, ele veio para falar com vocês. Eu disse, legal, manda ele vir, vamos sentar, conversar, né, contar a história. E ele disse, não, ele veio rapidinho. Ele nunca viu um estrangeiro, ele veio ver vocês aqui. Eu disse, ok, então vamos conversar. Então ele assustado, assim, ele não se aproximou de mim. Eu entendo, né? Mas ele mandou a filha dele, uma menininha pequenininha, do tamanho da Rebeca. Ela amarrou o seu cesto na testa e ela vinha andando pesada assim. Eles disseram que andaram por 8 horas pela mata para vir nos visitar. E aquela menininha então veio andando para mim e ela tinha um presente ali para mim. Quando eu abri aquele cesto, o que tinha ali dentro? Uma melancia e um abacaxi. Eu disse, não, isso aqui não é para mim, não. Não é para mim. Rebeca, vem aqui. E aquela menininha, então, entregou a melancia e o abacaxi para a Rebeca. E eles automaticamente se despediram e foram, nós temos que ir embora, porque já está tarde, e nós temos que andar a noite inteira para voltar para a nossa aldeia. E aquele foi um episódio marcante na nossa vida. Nós aprendemos que o Senhor está conosco. Ele é o nosso rei, o bom pastor. Ele é o sacerdote que nos traz a palavra. O profeta que nos traz a palavra. Ele é aquele que nos leva à presença do Pai. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é verdadeira. Obrigado porque o Senhor cumpre cada uma das Tuas promessas. Obrigado porque o Senhor é o nosso pastor, o bom pastor, que nos leva a pastos verdejantes. Obrigado a Deus porque o Senhor já enviou o nosso Rei, o grande profeta e sacerdote, Salvador das nossas vidas. É nele quem temos crido. No nome de Cristo nós oramos. Amém.